Hora de conversar com Mônica Bergamo. Mônica, tivemos um probleminha aqui, não recebemos o seu assunto, mas eu vou chutar. Olha que graça. Daniel Vorcaro. Acertei? Mas Ai, Megali. é verdade, eu não recebi mesmo. Eu tinha mandado aqui pra ele. Não, ó, eles quer mandaram, ver? mas Deixa foi o e-mail, e meu e-mail me traiu. A produção não tem Mônica, culpa que ontem nenhuma. antecipou. Mônica, Vai. que ontem antecipou que o Vorcaro não iria depor nessa terça, como estava marcado. Fala agora se ele vai ou não afinal ao Senado. Quer ler de novo? Quer? Tá bom? Já fiz o seu papel aqui. Não seja malvada. Mas é isso, E-mail. ô Bom dia, Megali. Mônica. Vamos lá, bom dia. Ontem o Vorcaro, como a gente antecipou aqui, ele ia depor, estava sendo muito aguardado, né, para hoje na Comissão de Assuntos Econômicos e estava pedindo adiamento. A gente antecipou isso. Então, diante desse pedido dele de adiamento para depor hoje, o que vai acontecer? A Comissão de Assuntos Econômicos, que a gente chama de CAI, ela vai se reunir para deliberar sobre 3 possibilidades, Megali. A primeira delas, a de que o depoimento dele seja feito por vídeo. Tá? Ele fica em São Paulo e os senadores fazem perguntas a partir de Brasília ou a partir do estado em que eles estiverem sobre a liquidação do Banco Master. A segunda possibilidade é que eles elejam um pequeno grupo para representar a comissão para viajar para São Paulo e tomar o depoimento dele, ou na casa dele, ou em algum escritório de algum advogado. Óbvio que o presidente da CAI, Renan Calheiros, estaria nessa pequena comissão. A terceira é marcar uma nova data para o banqueiro viajar para Brasília. O que ele alegou, Megali, para não viajar? Ele alegou que estava muito perto, né, que marcaram muito em cima da hora, que a logística para uma viagem dessas é muito complexa, que ele não pode sair da cidade de São Paulo sem autorização judicial, que ele tem que ser acompanhado por policiais, porque ele está sob medidas cautelares determinadas pelo Supremo, que alguém tem que pagar a passagem, né, dele e dos policiais, porque ele está com os bens bloqueados, com as contas bloqueadas, que ele precisa entrar num avião de passageiros correndo o risco de ser agredido verbalmente, de causar tumulto, porque isso que ele precisa dessa... Quer dizer, a polícia vai ter que acompanhá-lo mesmo, porque ele está sob cautela da justiça, né? Ele está cumprindo medidas cautelares, está com tornozeleira, não pode sair da cidade de São Paulo, tem pouca mobilidade, enfim, um certo transtorno. Né? Então, diante de tudo isso, o depoimento foi adiado, mas o presidente da CAI, o Renan Calheiros, vai ouvi-lo sim ou sim. Né? E o Daniel Vorcaro, que já se comprometeu com ele a dar esse depoimento, embora ele não seja obrigado, diz que vai cumprir o acordo, que, portanto, vai dar o depoimento. O que é o mais provável? O mais provável é que o depoimento seja tomado por vídeo. Muitos senadores, eu conversei ontem no Senado, em Brasília, defendem isso, porque todos querem participar, todos querem fazer perguntas, né, para ele, que é o principal personagem, né, do momento depois da liquidação do Banco Master. Então, é o mais provável que seja por vídeo. Agora, alguns argumentam que a distância, a dinâmica muda muito, né, não dá para interromper, não dá para questionar muito, enfim, fica diferente, né, Megali? Uma coisa é estar aí pessoalmente com você no estúdio, outra coisa é estar à distância como eu tô. Agora, então por isso alguns ponderam que o melhor seria adiar e fazer realmente presencial. Agora, se fica enrolando muito, também perde o interesse. Então, essa é toda a questão que vai ser discutida na CAI. Agora, de qualquer forma, seja como for, o depoimento vai ser dado, Megali. Tudo isso aí, Seja o que Deus quiser. Toda essa argumentação aí de que, meu Deus, como é difícil organizar essa viagem, fica parecendo um pouco adolescente que não quer ir na padaria. Ai, mas aí, pra ir na padaria, eu preciso botar a meia, e depois eu preciso botar o sapato, depois eu preciso passar a chave na porta, girar pro lado, e aí abrir a porta, e aí depois tem que fechar de novo. E aí atravessar. aí tem que botar o pé direito na frente, logo depois o pé esquerdo direito de novo, várias vezes até chegar lá, atravessar a rua. Né? Tudo coisas prosaicas e simples, mas que quando você coloca assim uma atrás da outra, parece que é um trabalho de Hércules. Ora, voo comercial, sim, oferece de fato algum risco a Vorcaro caso ele entre sozinho ali. Uma escolta policial resolve a situação. E escolta policial é algo que, estralando o dedo, né, com um telefonema, em que ano estou eu? Uma mensagem de WhatsApp. Você resolve na hora, descola aí 6 homens em São Paulo, o endereço é tal, esses homens vão escoltar esse cidadão aqui até o aeroporto, mantê-lo em segurança durante o voo, na sala de embarque, até ele chegar aqui ao Congresso Nacional. Qual é o outro problema? Bom, a segurança já tá resolvida. Pronto. A autorização da justiça. Também. Uma mensagem de WhatsApp.
preciso de autorização para que ele possa depor numa CPI, tá dada. O Renan Calheiros já pediu dada. autorização pro Supremo, já. Não tem dificuldade nenhuma. Mas agora, é bem incômodo, né? Ver alguém na situação do Vorcaro colocando de tucujo na mesa e ninguém se atrevendo a colocar um maior. Ou falar, o senhor Mas, tira esse objeto de cima da mesa. Mas vamos lembrar. Vamos lembrar que ele não é obrigado, ele pode simplesmente não ir. Não é, mas que então Ele não não vai. é. Por isso que os senadores abriram essa negociação, porque há um interesse de chegar a um consenso para que ele seja ouvido. Então ele já falou, eu vou, tudo bem, eu não vou me negar, não vou recuar. Mas ele pode, na CPMI do INSS ele recuou, disse que não ia mais. E é isso que eles estão tentando fazer, né? Então, cada um com as suas armas, né? Vamos dizer assim, como estava dizendo você. Mas o fato é que eu aposto que sim, esse depoimento sai. Acho que sim, que ele vai, mas precisa ver como, né? Seria muito mais interessante presencial, né? Realmente presencial é mais... embora para quem está sendo ouvido é pior, né? Porque tem muita lacração, tem senador que vai pegar e só vai fazer a pergunta grave, sai da sala, né? Sem muito interesse em aprofundar o assunto, mas tem muitos senadores interessados em aprofundar e pode ser muito educativo ali, né? É importante ouvir esse outro lado dele também, o outro lado dele que já foi ouvido na polícia, mas ser ouvido pelos senadores. É isso. Para quem está se perguntando, foi uma decisão do ministro André Mendonça de que o Vorcaro não é obrigado a prestar depoimento, por isso ele não é convocado, né? Ele está sendo convidado a prestar depoimento. Na CAI sempre é convite, né? A CPMI é a convocação, mas ele não é, o André falou, não, você não é obrigado aí. Isso. E a CAI sempre foi convite, a CAI não pode convocar. Não convoca. Então, daí essa negociação ampla. CAI, Comissão de Assuntos... Comissão de Assuntos Econômicos. A CAE, sim, eu estava pensando. De onde veio esse I? Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E Mônica Bergamo volta... Hoje o assunto foi aos solavancos, né? Ô, Mônica, eu cheguei atrasado, sabia? Esqueci de programar o relógio. Não sei se você tem isso, mas quando você chega atrasado, parece que nada se encaixa. Tudo estranho. Você fica ansioso por algumas horas ainda, né? Você fica tentando subir no trem em movimento e o trem não para você. Mas daqui a pouquinho estarei instalado confortavelmente no meu assento. Mônica Bergamo volta com outros assuntos sempre exclusivos amanhã neste mesmo horário. Boa terça para nós, Mônica. Até amanhã.